Você vai abrir em 2 livros comigo, tá? Abra primeiro aí em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 11. Vocês me conhecem como eu prego já? Deixa marcado aí. Vamos ler 2 livros para ficar mais fácil para achar depois. Marca aí com um marcador, uma folha, alguma coisa, deixa marcadinho. O meu tem 2 marcadores aqui na minha Bíblia, então um eu vou colocar aqui para ler depois. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Deixa aberto aí. Agora vá lá para Crônicas. 1 Crônica 17. Eu vou ler 3 livros ou mais, tá? Deixei 2 salvos, dá para deixar 3 salvos, é muita coisa. Então deixei 2 salvos aí, tá? Esses 2 eu vou ler e mais um livro ainda. Abra aí em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Primeiro Crônicas 17. Quem achou, diga amém. Vamos ler então comigo. Quem puder ficar de pé, quem puder, tá? Quem tiver problema nas pernas aí pode ficar sentado, tá? Quem puder ficar de pé, se levante aí. Vamos ler 1 Crônicas 17, 27. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Diga amém por essa palavra. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus agora. Oremos ao Senhor. Coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos aplaudir bem alto e bem forte o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor Jesus. Isso, aplauda bem alto e bem forte e glória a Deus. Aleluias. E graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Priscila, só um pouquinho só. Irmãos, não converse e não leia a Bíblia agora, tá? Porque, meu irmão, é uma luta, irmão. Você não lê a Bíblia em casa e quer ler na hora da palavra. Não leia agora, tá? Leia na sua casa depois, tá bom? Isso é para todos, tá? Até para mim, tá? Pastor pregando, diaconisa, eu tenho que parar de ler e ler só quando ele pedir. Olha para cá, por favor. Sempre quando alguém for pregar o Evangelho, essa pessoa deve ler o contexto para entender o que quer dizer. Porque eu já vi muitas pregações totalmente erradas, né? Porque não leram o contexto. Então pregaram uma coisa e não era aquilo, porque não leram o contexto. E antes de eu explicar essa oração de Davi, eu quero explicar o contexto bem rápido. Davi, ele estava na sua casa, no seu palácio, bem estruturado. E ele viu que ele morava em uma grande casa, mas a arca do pacto, do concerto do Senhor, estava debaixo de cortinas. Então ele ficou chateado em ele morar numa casa tão esplêndida. E
que a arca do pacto do Senhor, a arca, estava em cortinas. Então ele põe no seu coração: eu vou edificar uma casa para o Senhor. Então, no coração de Davi brota que ele deseja edificar uma casa para Deus. E ele vai contar isso para o profeta Natã, que ele quer edificar uma casa para o Senhor. E de pronto, você pode ler na sua casa, que Natã vai concordar e vai falar: ó, Davi, faça conforme o seu coração ordenou. Quer dizer, faça conforme está no teu coração. Creio eu que Natã, achando que era agradável, porque não é uma coisa boa Davi edificar uma casa para o Senhor, porque Davi está num palácio e a arca está em cortinas. Então Davi tem uma boa ideia: eu vou construir uma casa para o Senhor. E ele fala com o profeta Natã, e Natã fala: não, tudo bem, faça tudo que estiver no teu coração, edifica uma casa para o Senhor, porque Deus é contigo, Davi. Olha que palavras boas. Tudo que estiver no seu coração para fazer, faça, porque Deus é contigo. E na mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo assim: fala para Davi que ele não vai edificar uma casa para mim. Repare, Natã falou o quê? Faça tudo que está no teu coração. Eu vejo pessoas falando assim: ó, está no teu coração fazer? No seu coração? Tá, então faça o que é de Deus. Não é assim. Seu coração é enganoso. Então, por mais que pareça uma coisa boa, Deus ordenou que não era para Davi edificar a casa do Senhor, porque as mãos de Davi estavam cheias de sangue. Então Deus falou: Natã, Davi não vai edificar uma casa para mim. Depois de algumas palavras do Senhor para Natã, leia comigo 1 Crônicas 17:11. 1 Crônicas 17:11. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a sua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Olha agora, 14:15. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Olha agora, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Olha para mim aqui. Em outras palavras, Deus falou: Natã, fala para Davi que não vai construir a casa para mim, porém eu vou levantar um descendente seu, e esse vai edificar uma casa para mim, e o seu trono vai permanecer. Quer dizer, haverá uma lâmpada para Israel. Israel, na linhagem de Davi, escuta, na linhagem de Davi, os seus filhos iriam ficar no reinado, iriam reinar a linhagem de Davi. Então a ordem é: Davi vai cumprir os seus dias. Sabe o que quer dizer? Davi, quando você morrer, você vai morrer, seus filhos vão reinar no seu lugar. Quer dizer, olha que alegria, pastor, você não vai construir uma casa para mim não, Davi, mas seus filhos vão reinar, seus filhos, haverá um lugar para ele lá, eu vou suscitar ele, e ele vai governar sobre o povo. Nós sabemos, meu irmão,
Como é bom ver nossos filhos servindo a Deus, é ou não é? Como é bom ver os filhos servindo a Deus. E a promessa aqui para Davi é essa: Davi, você não vai edificar uma casa para mim, mas o seu filho vai edificar uma casa para mim, e ele vai reinar sobre o trono de Israel. E Davi vai se alegrar com essa palavra. Natã ouve tudo isso e vai passar para Davi tudo que o Senhor ordenou. Irmãos, será que tem palavra melhor do que essa? De falar assim, ó, Júnior, o seu filho vai edificar uma casa para mim, eu vou confirmar e ele vai servir a mim. Para mim não tem maior alegria do que essa, em saber que o meu filho vai servir a Deus. Então aqui nós vemos que este homem que aqui está falando, quem que é esse filho de Davi? Salomão. Sabemos que quem edificou o templo? Quem? O templo de Salomão. Então Salomão aqui, ele edificou o templo conforme o Senhor ordenou. Salomão vai reinar conforme o Senhor ordenou. Então esse é o contexto dessa palavra. Aí Davi, Natã conta tudo a Davi: Davi, você não vai construir a casa. Fosse outro crente, ficaria chateado. É logo eu, Deus, deixa eu construir. Davi ficou em paz, aprendeu a ouvir o não de Deus. Você não vai construir minha casa, quem vai construir é o teu filho. E Davi, você pode ler agora após o 15, ele vai orar, a oração de Davi. Davi aqui está grato por Deus. Davi não está chateado porque Deus não permitiu que ele construísse. Ao contrário, Davi está grato a Deus porque Deus ainda permitiu, pela graça, que seus filhos servissem a Deus, que a linhagem de Davi permanecesse no reino, e a lâmpada de Israel, que era a linhagem de Davi, não iria morrer. Sempre haveria alguém da linhagem de Davi no trono, até porque Jesus veio da linhagem de Davi. Então não poderia cessar o trono de Davi, senão cessaria o trono de Deus, de Jesus. Então aqui Davi, após o 15, ele vai orar em agradecimento a Deus, por Deus ter abençoado a tua casa, ter abençoado a tua família. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Você já orou agradecendo a Deus por sua família servir a Deus, por seus amigos servirem a Deus? Mãe, já louvou a Deus, agradeceu a Deus hoje por ter seu filho servindo a Deus, por ter sua esposa servindo a Deus, por ter seu marido servindo a Deus, seus filhos, sua parentela? Então Davi aqui, em gratidão a Deus, ele vai orar em agradecimento a Deus. Porque Davi, você não vai edificar minha casa, mas seu filho vai. Quando os seus dias se cumprirem, aí quando você morrer, Davi, seu filho vai reinar no seu lugar. Então Davi fica feliz com isso, em saber que Salomão, seu filho, vai permanecer com Deus. Que alegria, irmãos, em ter filhos, em ter esposa, em ter uma família que serve a Deus. Então essa é a introdução, o contexto do texto. Aqui, como lemos, Davi vai fazer uma oração, após ouvir o não de Deus. Você não vai construir a minha casa, mas quando você partir, seu filho vai reinar, e ele, Salomão, irá construir uma casa para mim. Davi não fica chateadinho, sabe? Poxa Deus, eu queria construir. Tem crente, irmão, que chateia com tão pouca coisa, já saem da igreja, não é assim? É ou não é, diaconisa? É igual eu falei aqui um dia, são os crentes timaia, me dê motivos para ir embora. Qualquer coisinha quer ir embora.
Que coisinha que é pegar o beco e sair fora. Mas Davi, mesmo ouvindo o não de Deus, ele se alegrou em ouvir: você não vai edificar, mas seu filho vai. Seu filho vai servir a mim, Davi. Davi vai orar em agradecimento, vai louvar a Deus, porque Deus abençoou a sua casa. Irmãos, a sua casa é abençoada. Está ouvindo isso ou não? Pastor Érico, que bom ouvir isso. A sua casa é abençoada. A minha casa é abençoada por Deus. Deus abençoa a minha família. Deus abençoa a tua família. Aqui Davi está orando em agradecimento a Deus. Como eu louvo a Deus por Deus estar abençoado a minha casa. Então esse é o contexto. Amém? Quem entendeu até aqui? Porém o foco da pregação não é essa. É o que Davi disse na oração, amém? Só falei do contexto. Aqui é o que Davi disse na oração. O que Davi disse, Paulinha? Lê. Vamos ler comigo aqui, ó. Aqui é o tema da pregação agora. 1 Crônicas 17, 27. Olha a certeza que Davi tem. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Você vai entender já. Olha só, primeira lição daqui, olha para mim aqui. Davi vai orar e vai falar assim: o Senhor abençoou a minha casa. Quem é o abençoador aqui? Quem é que abençoa? O Senhor Deus. Fala firme. Quem é que abençoa aqui? Deus. Deus é o abençoador. Então grava isso. Ele é o dono da bênção e Ele é a própria bênção. Ele é o abençoador. É Deus que abençoou a tua casa. Por que eu falo isso? Quantas pessoas, membros de igreja, vivem dependendo de pastor colocar a mão na sua cabeça para abençoar a sua vida e a sua casa? É ou não é? Quantos irmãos que levam fotos e pedem para o pastor tocar na foto para que a família dele seja abençoada, achando que pastor popstar vai abençoar a tua casa? Esses não entenderam nada do evangelho. Quem abençoa a tua casa é Deus. Deus é o abençoador, não é o homem. Por mais que eu vejo na Bíblia algumas pessoas como Moisés mandando Arão abençoar o povo, quem ordena a bênção é Deus. Então, irmãos, você não precisa que homens coloquem a mão na sua cabeça e declaram você é abençoado. Não, Deus já abençoou a cada um de vocês. Ele é o dono da bênção. Eu não preciso, amados, que ninguém pegue uma foto minha e um pastor popstar, sabe, calça colada, camisa de grife, venha colocar a mão na foto da minha família e fala: abençoado está. Meu irmão, você não entendeu nada ainda. Deus já me abençoou. Ele é o dono da bênção. Ele já colocou a mão na minha casa. Ele já colocou a mão na minha família. Não dependo de homens para Deus abençoar minha casa. Deus já abençoou com as tuas próprias mãos, por tua vontade, por tua graça, por tua misericórdia. Tem pessoas que acham, irmão, se o pastor não tocar a mão na minha foto e não abençoar minha casa não está abençoada. Eu já tenho a certeza que Davi tem. Tu, Senhor, abençoaste. É o Senhor que abençoou. Não sei como está a sua casa, irmão, não sei, mas tua família é bênção. Tua família foi abençoada por Deus.
Olha para mim, não sei como está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: Deus que abençoou a tua casa e a tua família. É Deus. Então, primeira lição aqui: não dependa de homens para abençoar a tua casa, porque Deus já abençoou a tua casa, Deus já abençoou a tua família. Então Davi, ele sabe que quem ordena a bênção aqui é Deus. Amém? Primeira lição aqui é essa. Segunda lição, essa é a da mais forte. Davi vai falar assim: aquele que Deus abençoou, está abençoado para sempre. Meu irmão, aquele que Deus abençoou está abençoado para sempre. Ninguém pode revogar, ninguém pode mudar, ninguém pode mudar. O que Deus falou está falado e ponto final. Aquilo que Deus abençoou está para sempre abençoado. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, olha para mim. Você que está aqui hoje, pastores, obreiros, músicos, eu, membro, criança, vocês são abençoados por Deus, sim ou não? Não, desse jeito aí não, assim não. Você é abençoado por Deus? Você é? Deus abençoou você grandemente? Tem certeza disso? Então, se Deus abençoou você, você é abençoado para sempre. Ninguém pode mudar isso. Davi fala: aquilo que Deus abençoou está abençoado para sempre. Vamos aplaudir o Senhor. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus. Quem é bendito é para sempre bendito. Se você tem a certeza que Deus abençoou a tua casa, ela é abençoada e ponto final, é para sempre. É para sempre. Davi vai orar dizendo: ó Senhor, o Senhor abençoou a minha casa, abençoou a minha família, abençoou a mim. E de uma coisa eu sei: quem tu abençoaste está para sempre abençoado. Não há maldição. Ninguém pode amaldiçoar a minha casa. Tem crente que tem medo: ah não, pastor, bem, olha, amaldiçoaram a minha família, fizeram obra de macumba contra mim. Você não entendeu ainda a Bíblia, irmão. Você está ainda no leitinho espiritual ainda. Você não entendeu? Se Deus abençoou a tua casa, a tua família, ninguém pode amaldiçoar de forma nenhuma. E ponto. Isso é evangelho. Você falou para mim que tem certeza, né? Deus abençoou você. Então por que você teme as maldições que jogam? Ó, pastor, tem um projeto, eu não conto para ninguém, porque tem muito olho gordo, vai dar errado. Para com isso, irmão, eu conto todo mundo. O que Deus preparou para mim, ninguém pode revogar, está tudo certo já. Eu não vou contar porque é muito olho gordo, irmão. Não vale encantamento, não vale obra de macumbaria, não vale isso contra o povo de Deus. Eu tenho um projeto, eu conto mesmo, eu conto. Olho gordo não pode. O que Deus revogou, o que Deus falou está falado, não será revogado. O que Deus ordenou está ordenado. Você acha que alguém pode amaldiçoar um plano que Deus tem na minha vida? Não. Então Davi tem a certeza: aquele que Deus abençoou está abençoado. Deus abençoou você? Abençoa não? Você é abençoado para sempre e para sempre. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, tá bom? Vamos para a Bíblia ler isso? Pega comigo agora, abra comigo em Números. Só voltar aí, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Bem facinho achar aí, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. 22.
Quem achou, diga amém. Olha para mim aqui rapidamente, você entender, olha aqui para mim. Aqui o contexto do Números 22, o povo de Israel, o povo de Deus, está instalado nas planícies de Moabe. Vou repetir, olha para mim aqui para você entender. O povo de Deus, o povo de Israel, está instalado, irmã Diaconisa, nas planícies de Moabe. Balaque, que era o rei de Moabe, ele vai enxergar aquela grande multidão, que eram muitas pessoas. Ele vai enxergar o povo de Israel ali, e ele ficou sabendo da vitória que Deus deu contra o povo dos amorreus. Então ele vendo aquela multidão, Balaque, pastor Érico, vendo aquela multidão sobre Moabe, ele como rei de Moabe, ele vai temer, sabendo que aquele povo é um povo terrível. Deus deu vitória para eles sobre os amorreus. Então o rei de Moabe, Balaque, ele vai ter uma ideia, ele está angustiado, ele está impaciente, um medo tomou ele. Ele vai ter uma ideia, vai ordenar aos anciãos que chamem um homem chamado Balaão, um profeta. E a intenção o que é? É que ele viesse, olhasse para o povo de Israel e proferisse o que? Maldições sobre aquele povo, que segundo os estudos, tudo aquilo que esse profeta falasse, Balaão, iria acontecer. Então ele tem na ideia assim, não, esse povo aqui de Israel, eles estão tudo aqui na cidade de Moabe, nas planícies, e são muitos. Eu tenho uma ideia, anciões, vai lá chamar Balaão, o profeta, para que ele venha amaldiçoar esse povo. E assim eles foram chamar Balaão. Leia comigo agora a ordem de Balaque para Balaão. Olha aqui, Números 22, 6. Mandaram chamar Balaão, Olha a ordem que era para dar para Balaão fazer. Número 6, Números 22, 6. Vem, pois, agora, rogo-te, fazer o quê? Amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Qual que era a ordem de Balaão? Para Balaão, aviso para Balaão que ele vinha para cá, e que ele amaldiçoe quem é este povo? É o povo de Israel, o povo de Deus. Qual que era a ordem? Venha e lance maldições sobre este povo. Quem entendeu até aqui? Então os anciões foram lá chamar Balaão. E olha aqui a resposta de Balaão para os anciãos. Olha aqui, Números 22, 8 ao 12. Vamos lá rápido para dar tempo. Números 22, 8 ao 12. E ele lhe disse: passai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo. 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobria a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito eles são, bendito ele é. Qual que é a resposta de Deus para Balaão? Você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo já abençoei eles, e quem está abençoado é abençoado para sempre. Nós sabemos que, resumindo para dar tempo, Balaão, por fama, por dinheiro, por status,
Ele queria amaldiçoar esse povo, porque estava interessado em dinheiro, em status, em fama, em riquezas. Ele tentou 3 vezes amaldiçoar este povo. Lê comigo 23, Números 23, 8. Olha o que Balaão fala a Balaque, 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Em outras palavras, como eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Porque quem Deus abençoou está abençoado para sempre. O povo de Israel foi um povo abençoado por Deus, e nós somos o Israel de Deus. Você não entendeu? Você é o Israel de Deus. Deus abençoou você, sim ou não? Não há maldição sobre a tua vida. Ninguém pode amaldiçoar a tua casa, ninguém pode amaldiçoar a tua família, porque bendito és do Senhor, você e a tua casa. E olha só agora, Números 23, 23. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, simpatia, obra de macumbaria, feitiçaria não vale, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Diga amém. Olha para mim aqui. Contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Olha para mim aqui. Contra os escolhidos de Deus. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, sim ou não? Deus escolheu você para ser o povo dele. Então você é o Israel de Deus. Deus abençoou você, certo? Então não vale encantamento, não vale simpatia, não vale macumbaria contra você. Então, meus irmãos, eu aconselho você que está tentando fazer obra de macumbaria contra nós, simpatia contra nós, para destruir o meu casamento, a minha família. Vou te dar um conselho, irmãos. Você que está fazendo isso, não adianta gastar dinheiro com champanhe, com perfume, com galinha, com cuscuz, com pipoca, com sapo, para tentar amaldiçoar a vida do servo de Deus. Por quê? Quem Deus abençoou uma vez, está abençoado. Aqui não vale encantamento, não vale obra de macumbaria, feitiçaria contra o povo que Deus abençoou. E este povo, irmão, é você. Não vale, não gaste seu dinheiro, irmãos, com macumbaria contra nós. Está rasgando o seu dinheiro, o seu louco. Pega esse dinheiro que você gastar contra nós, pega a sua família, vai na churrascaria, gasta com a tua família com churrasco. É muito melhor e mais louvável que gastar dinheiro conosco, com cuscuz, com pipoca, com champanhe, com sapo, com charuto, pagando feiticeiras. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Simples, que simples é o Evangelho. Tem crente, pastor, que está assim: pastor, ó, meu casamento está assim porque lançaram uma maldição no meu casamento. Ó, minha vida não vai para frente porque meu nome colocaram na macumba lá, ó. Como você é pequenininho demais, como você ainda é um bebezinho, como você está crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoou você? Abençoou o teu casamento? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então abençoado é para sempre,
Balaão tentou 3 vezes amaldiçoar este povo, ele não conseguiu, ele até queria, mas não conseguiu, porque ele entendeu: o povo que Deus abençoou está abençoado para sempre. Pastor Érico, então eu te convoco, irmãos, pare de gastar seu dinheiro tentando fechar o ministério de Cristo com macumbaria. Para de querer destruir meu casamento dos irmãos com obra de macumbaria, dinheiro rasgado para mim. Pode colocar meu nome na macumba, aonde você quiser, na boca do sapo, eu dou meu nome inteiro para você se quiser. Pode colocar lá onde você quiser. Uma coisa eu tenho certeza: o povo que Deus abençoou está abençoado para sempre. E ponto, não é isso, Gabriel? Crente com medo de macumba, irmão. Medo de macumba, irmão. Deus abençoou você, está abençoado para sempre. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Então, rápido aqui, ó. Se Deus abençoou, não há maldição sobre nós, para que campanha de quebra de maldição? Deus já abençoou, irmãos. Ninguém pode lançar maldições. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Eu não vou lançar propósito de quebra de maldição, que quem lança isso, quem não leu a Bíblia ainda, quem não entendeu. Na cruz já foi quebrada toda a maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos benditos do Senhor. E olha só isso. Agora vem a parte pesada. Quando eu falo assim, você é abençoado por Deus, né? E sua família é abençoada por Deus. Você vai dizer: pastor, como sou abençoado por Deus? Vai na minha casa, falta alimento. Faltando um básico na minha casa, vai lá. Como você pode falar que sou abençoado por Deus? Está faltando até arroz na minha casa, vai lá para você ver se está faltando ou não. Como você pode dizer que eu sou abençoado por Deus? Pastor, como você pode dizer que meu casamento é abençoado por Deus? Olha como está meu casamento. Como você pode falar isso para mim? Como você pode olhar para o meu casamento e falar: ó, Deus abençoe meu casamento? Olha como está meu casamento. Sabe por que você pensa assim? Porque a mente do ser humano é tão pequena, não entende o Evangelho de Cristo. Mas vou te explicar na Bíblia como o homem passar por tudo isso e ainda é abençoado por Deus. Leia comigo agora, vamos lá para terminar. 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa aberto aí, olha para mim aqui. Acabei de falar agora que você pode falar: pastor, tá bom, como Deus abençoou a mim, como eu sou um homem abençoado por Deus, na minha casa não tem nem comida, não tenho nem roupa para colocar, sapato furado, desempregado, sem dinheiro, casamento acabando, não é, pastor Érico? Não pode pensar assim? Como que eu sou abençoado por Deus? Você pode fazer loucura para mim, diaconisa? Sendo que eu vai na minha casa para você ver a luta que eu tá. Nem comida eu tenho, estou passando fome, nem roupa eu tenho. Como você pode afirmar que eu sou abençoado? Tá bom, você vai entender agora porque você é abençoado. Apóstolo Paulo, uma pergunta para você, uma pergunta. Apóstolo Paulo, ele é para você um abençoado por Deus? Ele é ou não? Ele é? Sim ou não? Então Paulo, o apóstolo, ele é um homem totalmente abençoado por Deus, concorda? Todos estão de acordo com isso? Sim, né? Então grava isso. Paulo é um homem abençoado por Deus. Deus abençoou a Paulo. Tá, lê comigo Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 23, só o começo. 11, 23, só o comecinho. São ministro de Cristo, fala como fora de mim, e eu ainda em trabalho, muito mais
Olha aqui, ó. Muito mais em açoites. Olha agora, vou focar agora. Muito mais em prisões. Olha para mim aqui, por favor. Paulo vai dizer que no seu ministério, como servo de Deus, ele foi encarcerado muitas vezes, muitas. E todas as vezes que ele foi preso, foi injustamente. Na sua visão, mesmo Paulo sendo preso várias vezes, injustamente, ele continua na sua visão sendo um homem abençoado por Deus? Mesmo sofrendo injustiça? Continua sendo ou não? Sim, né? Então tá bom. Vamos lá, 11:23. Olha só, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões. Olha agora, ó. Do começo lá de novo, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites. Olha para mim aqui, por favor. Ele diz que foi açoitado, ele apanhou de vara, muito mais do que outros homens. Como que pode um homem, né, ser abençoado e apanhar tanto? A sua visão de Paulo mudou? Ou Paulo continua sendo abençoado por Deus, mesmo sofrendo muitos açoites? Não mudou não? Mesmo sofrendo, né? Mesmo apanhando, ele ainda é um homem abençoado por Deus? Então tá bom. Vamos lá. 11:23. Lá no finalzinho, ó. Muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Olha para mim aqui. Paulo foi um homem que correu risco de morte muitas vezes. Um homem que foi perseguido, maltratado, humilhado, correu risco de morrer muitas vezes. Você consegue olhar para ele ainda? Sua visão continua a mesma, que ele é um homem abençoado por Deus? Continua ou não? Um homem que sofreu, apanhou, um homem que agora é açoitado várias vezes, foi preso várias vezes, injustamente. A sua visão continua que Paulo ainda é abençoado por Deus? Sim? Então tá bom. Vamos lá. 11:24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas. Só até aqui. Olha para mim aqui. 3 vezes ele apanhou com vara. Ele sofreu 5 quarentenas menos 1. O que é isso? Ele apanhou 5 vezes 39 chibatadas. Então Paulo apanhou muito. Paulo, como cristão, ele apanhou muito. Agora, vendo tudo que Paulo passou, Paulo pode dizer que continua sendo ainda um homem abençoado por Deus? Mas como pode, Gabriel, um homem ser abençoado por Deus e sofrer tanto? Também você entrou aqui nesse intuito. Como pode? Eu sofro tanto. Como pode me abençoar? Eu sou um sofredor. Olha Paulo aqui, ó. Na sua visão, Paulo é um homem abençoado por Deus, mesmo sofrendo tanto. Meus sofrimentos não definem se eu sou amaldiçoado ou não. Deus me abençoou mesmo que eu sofra. E olha só aqui, 11:25, vamos lá, estou acabando. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Teve uma vez, irmão, olha para mim aqui, Atos 14, 19 e 20. Paulo, ele cura um homem. Eles começam a endeusar Paulo, né? Como se Paulo fosse um dos deuses. E aqui, Paulo vai ser apedrejado, que acharam que Paulo estava morto. Quer dizer, Paulo foi apedrejado quase até a morte. Como que pode um homem abençoado por Deus passar por tudo isso? Na sua visão, Paulo continua sendo um homem que Deus abençoou? Sim ou não? Poxa, mas como Deus abençoou ele, hein, Paulinho? E a vida dele é apedrejamento?
é prisões injustamente, injustiça, apanhar. Deus abençoou ele? Abençoou ou não? Ele é abençoado? Então como pode um homem abençoado passar por tudo isso? Você pensa assim, né? Como pode eu abençoar e eu passar por tudo isso? Não é assim que você pensa? Como pode eu abençoar e eu passo por tudo isso? Olha só, 11:25 ainda, estou acabando, vamos lá, 11:25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Olha para mim aqui, 3 vezes sofri naufrágio, risco de morte, uma noite e um dia passei no abismo, nas fúrias das águas. Olha agora, 11:26. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Só em perigo Paulo vivia. Olha para mim, você consegue ainda na sua visão entender que Paulo é abençoado por Deus ou não? Um homem que só passa em perigos, perigo em cima de perigo. Está acabando já, 11:27, vamos lá. Em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, muitas vezes em fome. Olha para mim aqui. Paulo passou fome. O que eu falei no início? Pastor, como você pode me dizer que eu sou abençoado por Deus, que na minha casa falta até comida, falta alimento básico? Como pode eu abençoar e eu passar fome na minha casa? Na sua visão, Paulo continua sendo abençoado por Deus, mesmo passando fome, sim ou não? Então por que você não pode passar fome e continuar sendo abençoado por Deus? Porque você não pode passar algumas privações e ainda achar que não é abençoado por Deus. Paulo passou fome aqui, mas na sua visão Paulo continua sendo o abençoado por Deus. E por que você olha para a sua vida e fala assim: ó, eu não sou abençoado por Deus, porque até fome eu passo? Quer dizer, para Paulo, você olha que ele é um homem abençoado por Deus passando fome. Para você, você não é abençoado porque passa algumas privações. Paulo passou fome, olha aqui ainda. Fome, e o que mais que ele passou? Sede, básico. Faltou até água para Paulo. Nem água davam para Paulo. Olha para mim aqui, na sua prisão, nas suas perseguições, até água ali faltara. Você olhando para Paulo, o sofrimento dele, ele continua sendo um homem para você abençoado por Deus? Da qual Deus abençoou, sim ou não? Agora vamos lá, 11:27. Muitas vezes em frio e nudez. Sabe o que quer dizer aqui? Paulo fala: faltaram roupas para mim. Tem crente, irmão, que está até sem roupa, não tem roupa de frio, não tem tênis novo para colocar, sapato está furado, a meia está rasgada, a cueca está desfolada, está tudo acabado, irmão. Olha, está numa escassez tremenda. Aí fala: como Deus pode, pastor, ter me abençoado? Olha, nem roupa eu tenho, eu estou passando frio, não tenho blusa de frio, eu não tenho nem meia para colocar, eu não tenho um tênis bom, eu não tenho comida, eu não tenho bebida, eu não tenho nada. Como Deus me abençoou assim? Olha, Paulo, ele é um homem abençoado por Deus, mesmo passando privações. Na sua visão, Paulo continua sendo o homem qual Deus abençoou. E por que você não é abençoado por Deus? Só porque está faltando algo para você? Aquele que Deus abençoa é abençoado para sempre.
E por que Paulo é abençoado? Terminando agora, Paulo vai dizer assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aqui a vida de Paulo está se findando, mas por que ele é abençoado para sempre? As lutas, as privações, a fome, a nudez, a sede, os açoites, o apedrejamento, os naufrágios, não teve o poder de afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é ser abençoado por Deus. Sabe por que eu sou abençoado por Deus? E é para sempre? Porque nada vai me afastar dele. Quer dizer, salvo uma vez, salvo para sempre. Abençoado uma vez, abençoado para sempre. Esse é o nosso Deus. Não vale encantamento, não vale obra de macumbaria ou simpatia contra nós. Pegue sua vela, pegue seu frango, pegue seu sapo, pegue seu champanhe, pegue seu charuto, mas escute isso: não vale nenhuma obra para amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Terminando, eu sou abençoado e você é abençoado por Deus, e é para sempre. Ninguém pode mudar isso, e ninguém vai mudar. Nenhuma palavra ao contrário. Ah, pastor, meu casamento desfez porque falaram algo contra a minha família. Meu irmão, isso não existe. Para nós não, tá? Eu falo para os cristãos, para nós não. Vamos aplaudir o Senhor.